Olá, muito boa noite a todos. Começando mais uma live da série No Controle da Ansiedade. No sábado, essa série começou lá no sábado e com a Priscila Camilo, minha amiga, psicóloga, falamos sobre a importância dos processos terapêuticos para o controle da ansiedade. Falamos também ontem com o Bruno Martinucci sobre a importância dos exercícios físicos no controle da ansiedade também. E hoje temos um convidado muito especial, que eu já vou chamar ele aqui, que é o Fábio. E eu queria trazer aqui a importância dessa série, né? O porquê eu quis fazer essa série. Então, no meu consultório, muitas pessoas com ansiedade devido à pandemia, devido até a outras questões. Então, deixa eu já ir chamando o Fábio aqui. E eu quis trazer essa série para conscientizar todo mundo sobre a importância de vários aspectos, vários pilares que compõem o controle da ansiedade. Boa noite, Fábio. Fala, grande Henrique, você tá bom? Deixa eu diminuir a luz. Aí. Como é que você tá, cara? Bem, graças a Deus. Cara, é um prazer ter você aqui nessa série comigo. Um prazer ser um cara 10 e tem muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai agregar muito aqui pra gente. Que bom, obrigado. Eu que agradeço o convite. Faz tempo que a gente não se vê, né? Já faz mais de um ano, eu não acredito, mas... Tá indo para um ano. Pessoalmente, tá indo para um ano. E para quem não conhece o doutor Fábio, ele é psicanalista e é também hipnoterapeuta. Igual eu, hipnoterapeuta, é também professor de hipnose, professor de hipnoterapia. Esqueci alguma coisa, Fábio? Tem muita coisa, mas deixa isso para lá. Eu tô um pouco diferente da foto da divulgação aí, mas sou eu, tá? Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Rick, pelo convite. É um prazer e precisamos mais disso, né? De mais interação entre profissionais, mais comunicação. Enfim, foi muito legal essa atitude que você teve, essa ideia. Foi muito bacana, parabéns. Valeu. E Fábio, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho da sua experiência agora, né, nesses tempos de pandemia, como que está o seu consultório, né, em relação, principalmente à ansiedade, que é o tema da live, né, como que as pessoas estão te procurando, como que elas chegam até você, e fala também, você tem um projeto de um grupo, pessoas que você fala sobre ansiedade, conta um pouquinho para a gente como que está em relação a tudo isso. Enfim, todas as pessoas nesse momento, não adianta dizer que uma ou outra, todas as pessoas estão despertando alguns sintomas relacionados à ansiedade, né? E muitas vezes essas pessoas acabam não percebendo isso. E o consultório, a clínica, eu estou tendo muita procura, mas muita procura mesmo, justamente em relação à ansiedade e também pessoas que estão desenvolvendo síndrome do pânico referente a essa questão pandêmica, né? Para nós que tratamos do assunto, nós sabemos que tudo isso anda lado a lado. As pessoas acreditam que são caminhos distintos, né? E não, eles andam muito perto ali. E eu criei esse grupo que você falou, que é um grupo de alívio emocional, onde eu faço reuniões aí a cada 15 dias, normalmente. Eu faço lives com as pessoas lá dentro também, onde eu falo um pouco sobre algumas questões, né, relacionadas a transtornos, seja de ansiedade, compulsão alimentar, até mesmo estados depressivos, e eu faço alguns exercícios e até auto-hipnose lá dentro a gente pratica, é bem bacana. E tudo isso para tentar levar um pouco de conforto para essas pessoas, né, Rick? Porque nós estamos vendo que muitas pessoas não têm condição de vir até nós no consultório, por isso que eu falo que essa atitude sua foi muito bacana, de verdade, e elas não têm esse acesso de chegar até nós no consultório para poder aliviar, pelo menos que seja, né, essa situação, essas questões emocionais de ansiedade que elas estão tendo. E até pegando o que você falou aí agora, o clique que deu para montar tudo isso foi justamente alguns casos de pacientes que eles me relatavam que eles não conseguiam nem vir para consulta, né? Falar, dá para fazer online, porque eu não consigo me deslocar até aí.
Então, aí eu até perguntei, falei, mas você tem alguma técnica de respiração, alguma coisa para pelo menos dar uma aliviada? A pessoa, não conheço. Eu falei, cara, Elas como que não a pessoa têm. consegue viver, né? Causa muita disfunção. Sim, Então a ideia é trazer sim, primeiro toda essa consciência do que é o processo, e dar ferramentas para as sim, sim. pessoas também, né? Para poderem aliviar um pouquinho. Sim, as pessoas não têm, é exatamente isso, as pessoas não têm essa informação e o conhecimento de que elas têm uma ferramenta simples que ajuda elas a controlarem níveis de ansiedade muito fácil em qualquer lugar, que é o próprio ato de respirar que você falou. O princípio da vida é o que ajuda as pessoas a aliviarem algumas questões dentro delas. Né? Com certeza. Eu queria pedir para quem está assistindo aí, agradeço a participação de todo mundo. Para quem achar que é interessante essa live, esse tema, tem um aviãozinho ali do lado direito, clica ali, manda para pelo menos 5 pessoas, 5 amigos, para divulgar ainda mais Sim. tudo isso que a gente está fazendo aqui. E, Nós nem Fábio, começamos a falar ainda. nem começamos, estamos só batendo papo por enquanto. E Fábio, para a gente começar, eu queria saber a sua visão do que é essa tal de ansiedade. Bom, para as pessoas que não sabem, nós que sabemos, a ansiedade é um estado natural do ser humano. Né? Ela fica, para as pessoas que não entendem de uma forma, vamos explicar de uma forma mais simples, ela faz parte do nosso contexto desde a era dos nossos irmãos neandertais, que vem do nosso cérebro reptiliano, né? Que é o nosso sistema, mecanismo de defesa que nós temos ali, que é referente ao nosso instinto, né? E esse instinto que nos previne de sofrer muitas coisas, como naquela época, eu me refiro assim, até falo assim com os pacientes, naquela época eles tinham que caçar e eram caçados, né? Então eles tinham que estar ali, ligado no 220, como a gente costuma dizer hoje. E tudo isso gera uma expectativa nele, porque ele tinha que ter uma visão periférica de 360 para poder se defender. Enfim, a ansiedade ela é um estado natural. O problema é que as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para não prolongar, mas eu costumo dizer assim no consultório: se você disser para uma criança que no aniversário dela ela vai ganhar uma bicicleta, ela fica ansiosa, mas aquilo gera um estado bom nela. Entendeu? Ela fica feliz, ela fica numa expectativa saudável. O problema da ansiedade são os sintomas que a ansiedade desperta nas pessoas, né? Inclusive foi o tema que eu usei para fazer aquele vídeo que eu fiz explicando a ansiedade, porque dentro da gente ela existe uma mecânica, vamos dizer assim, que ela acontece, né? E as pessoas não entendem isso. Sim, e até o problema em si da ansiedade é quando ela começa a causar disfunção na nossa vida, né? Exatamente, sim. Como você falou lá, é um sistema natural, então é um sistema lá de luta e fuga que a gente tem naturalmente. E outra questão, até trazendo o seu exemplo ali, que você falou, esse dispositivo foi criado há muito tempo atrás. Sim. Só que não mudou, esse sistema continua funcionando da mesma forma, porque biologicamente, vamos falar 100, 90 mil anos atrás, biologicamente é um piscar de olhos, não há tempo para mudar. E a gente está trabalhando naquele mesmo funcionamento num ambiente completamente diferente, né? E o quanto a gente é hiperestimulado hoje, né? Antes eu ia sair lá para caçar, eu tinha medo dos predadores, eu tinha que estar atento. Mas e agora? Olha o quanto de coisa que a gente tem, o quanto de informação, o quanto de coisa que a gente tem que estar atento, né? O que eu costumo dizer é você andar de Fusca numa rodovia dos Bandeirantes, entendeu? É um sistema muito antigo que não evoluiu, por isso que ele é o nosso sistema primitivo, né? Que depois dele veio a questão do nosso sistema límbico, e depois se formou o nosso córtex junto com o nosso córtex pré-frontal, que é assunto para uma outra live. Né? Mas como você disse, é um sistema muito antigo que ele, vamos colocar assim, ele não tem capacidade de lidar com as situações de hoje em dia. Ele não evoluiu junto com as situações, com tecnologias, enfim, com tudo isso, com toda a modernidade da vida moderna, né? Ele a gente não teve tempo hábil para se desenvolver. E mesmo, eu até trago muito isso, mesmo que a gente tivesse tempo para mudar, quanto a nossa vida mudou nos últimos 10 anos, 100 anos, 1000 anos,
Então, é uma mudança muito rápida e biologicamente a gente não consegue acompanhar, né? Sim, sim, sim. É, em questão disso, né, dessa não evolução por falta de tempo, essa evolução que não aconteceu, vamos dizer assim, é que as pessoas não entendem o que acontece e não sabem como lidar com essas situações, né? Por exemplo, como a gente comentou até antes da live, em relação à questão do funcionamento do nosso sistema límbico, que dispara o nosso sistema nervoso simpático ou parasimpático, enfim, que normalmente nessa situação é o simpático. Se as pessoas entenderem isso, quando eu explico isso, Rick, dentro do consultório para os pacientes, como que ele funciona, como que funciona a ansiedade dentro da pessoa, 60% da questão ansiosa dele já desaparece, porque ele entende que ele não vai morrer, entendeu? Ele não vai ter uma Traz parada consciência, cardíaca. né? Exatamente, exatamente. Então é importante as pessoas procurarem esse tipo de informação. Elas têm que saber o que acontece, né? Então, Fábio, se você quiser aproveitar e falar um pouquinho sobre o sistema parasimpático, o sistema simpático, eu vou dando meus pitacos aí, porque, Ótimo, como ótimo. você falou, isso é muito importante, né? As pessoas tomarem Sim. consciência disso e se entenderem, né? Sim, sim. Para quem não sabe, imagine você assim, ó, as nossas portas sensoriais, né, visão, audição, tato, paladar, olfato, é o meio de informação que nós recebemos para reformular e formular tudo que nós temos dentro de nós a nível cerebral. Vamos pegar de uma forma simples. Imagine que você está andando pela rua e de repente você vê um portão aberto. E nesse portão, de repente, sai um cachorro babando, raivoso em direção a você. Qual o sentimento que a pessoa tem? É o medo, né? Sim. E nesse momento existem três situações, que é a que você falou, que nós falamos do cérebro reptiliano, que nós somos preparados para fugir, para lutar ou entrar em um estado de paralisia, tá? São três estados que acontecem. E esse estado acontece por quê? Quando nós vemos o cachorro vindo em nossa direção, existe uma amígdala, que eu costumo dizer para as pessoas, não é a nossa amígdala aqui da garganta, não. É uma amígdala cerebral, tá? Que essa amígdala cerebral é como se fosse um botão de alerta de funcionamento do nosso sistema límbico. Sistema límbico é o nosso sistema emocional, tá bom, gente? Eu vou explicar meio rápido aqui, depois eu tenho um vídeo lá, se vocês quiserem, é só entrar lá, vocês veem mais a fundo. Mas quando essa amígdala é disparada, ela coloca em funcionamento o nosso sistema límbico. Que esse sistema límbico que vai nos preparar para essas situações. Por quê? Porque esse sistema límbico, ele ativa o nosso sistema nervoso simpático. O nosso sistema nervoso simpático, ele funciona da seguinte forma. Temos o simpático e o parasimpático. Eu costumo explicar da forma assim. O simpático, ele relaxa. O parasimpático, ele retrai, tá? Uma forma mais simples de entender. Então, o que acontece uma pessoa que vê um cachorro vindo em direção a ela, não é? E aquele cachorro está babando e a primeira sensação que ela tem é de medo. Ela se prepara para aquelas três situações que eu disse: fuga, luta ou paralisia. Se for para a fuga, nesse momento, o nosso sistema simpático ele faz com que nós tenhamos um aceleramento ali, uma aceleração dos nossos batimentos cardíacos, né, que as pessoas entendem como uma arritmia e não é. O nosso coração ele bate mais rápido, em função de que circular o sangue mais rápido no nosso corpo, para nós termos mais velocidade de corrida. Ele inibe a nossa salivação, para quê? Para que durante a fuga nós não engasgamos. Pode perceber que todos os corredores eles ficam com a boca seca. Você corre, não corre, Rick? De vez em quando, já corri mais. Mas e se também, a gente prestar atenção... E também a gente não precisa se alimentar também nesse momento, né? Por isso que a gente não precisa da saliva. Exatamente, não precisa se alimentar, além do que o nosso estômago, ele fica inato, ele para de ter atividade. Porque se ele continuar trabalhando, corre o risco de subir o suco gástrico, entendeu? E aquilo queimar a garganta, enfim, ou a pessoa se afogar com aquilo. Então, intestino... Além de gastar uma energia... Desculpa te cortar, além de gastar uma energia, não, mas é assim, ele tem que usar para correr.
Sim. E o intestino, que é um ponto, os pontos que as pessoas mais reclamam, é a questão da falta de ar. O que que acontece? Por que a falta de ar? A sensação de o peito estar pressionado, porque existe uma dilatação dos brônquios nesse momento, entendeu? Então isso, dependendo a pessoa, dificulta o processo de respiração. E o outro sintoma muito comum é a questão do intestino. Tem pessoas que sentem dor de barriga, por quê? Porque nesse momento ele inibe o nosso peristaltismo, não é? Então, resumidamente, o que que acontece? O sistema nervoso simpático, ele nos prepara para essa situação. E todos os sintomas que ele provoca na gente são os sintomas que as pessoas relatam quando elas falam que têm ansiedade. Né? E por que isso? Porque a partir do momento que a amígdala disparou, o nosso sistema límbico começa a trabalhar, né? E automaticamente ele nos prepara para essa situação. E esse sistema límbico nas pessoas, o que que acontece? O que está acontecendo, vamos pegar agora nessa situação de pandemia. Como eu expliquei lá no meu vídeo. Imagina você que você está vendo TV, aí você vê lá, 3 mil pessoas morreram de Covid. Pronto. Né? Já entrei em estado de alerta. Já apertei o botão da minha amígdala ali. Aquele botão de alerta ele foi apertado. Meu sistema límbico começa a trabalhar. Automaticamente ele ativa o meu sistema simpático. Eu começo a sentir aquelas sensações, aqueles sintomas que eu relaciono à ansiedade. Tudo bem, passou. Aí, de repente, eu ouço a notícia que a minha vizinha está com Covid. Pum, aquele sistema de alerta dispara de novo. Ativa o sistema. E isso vira um ciclo. É como se eu ativasse aquele sistema meu, apertasse aquele botão de alerta da vida e passasse uma fita silver tape em cima dele e ele fica o tempo todo pressionado. E aí as pessoas começam a entrar em pânico, porque elas começam a sentir esses sintomas, que só significa que o sistema dela está funcionando perfeitamente, não é? Significa que as portas sensoriais dela estão funcionando, que o sistema límbico dela está funcionando e o sistema simpático dela também. Então, quando a gente explica isso no consultório, que a pessoa entende que isso é natural de acontecer, mediante uma situação dessa, ela fica mais tranquila. Tá? E o que você falou da fita silver tape lá, é que esse botão ele vai ficando sensibilizado, né? Sim. Momentos que antes não era apertado, de repente qualquer coisa já começa a acionar, né? Porque também é uma aprendizagem, né? Nosso corpo aprende que está nos protegendo fazendo isso, e outra coisa ativa, e outra coisa ativa, e vai virando uma bola de neve. Um mecanismo de defesa, né? Uhum. E ele se retroalimenta, isso que é o mais doido. Né? Então, quando isso cai num processo de automação, o próprio processo se retroalimenta. Então eu fico ansioso, aí eu começo a acelerar ainda mais, porque eu fico com medo do que vai acontecer, do que eu estou sentindo, e aí começa, porque aí minha mente, ela precisa... Sim, o corpo começa no corpo, né? E depois a minha mente começa a justificar aquilo que eu estou sentindo, porque eu preciso de uma justificativa. Aí começa a minha aceleração de pensamentos. Eu começo a projetar, putz, eu tô assim porque eu tenho a prova, eu tô assim porque eu tenho um boleto para pagar, eu tô assim porque o Covid pode chegar em mim. E aí vira essa doideira, né? E é interessante você falar isso, de que eu preciso me justificar, que eu comentei isso com uma paciente na clínica hoje, em relação à questão do nosso cérebro precisar de uma resposta. Né? O nosso cérebro ele não pode ficar numa interrogação. Por isso que quando você chega numa pessoa e fala assim, nossa, eu tenho uma coisa para te contar, vira as costas e sai, automaticamente o botão do alerta é pressionado. Ela quer saber o que é. Ela fica ali mesmo, o que será que é? Será que é comigo? Será que é... Pronto, já começou o processo. É bem isso que você falou. Coisas simples que acontecem no nosso dia a dia vão fazer com que esse sistema comece a trabalhar 24 horas por dia. Né? É exatamente o sistema de automação. Né? E acaba se tornando um hábito. Tá? É interessante, agora falando um pouco da parte da hipnoterapia, eu já atropelando tudo aqui, né? A gente não se vê faz tempo, já começa assim. Eu atendi uma pessoa, acho que creio que uns 20 dias, um mês atrás, que essa pessoa ela tinha síndrome do pânico, né? E o que acontecia? Todos os dias, às 6 horas da tarde, ela tinha crise. Todos os dias, 6 horas da tarde. Indiferente de ser feriado, sábado e domingo, enfim, todos os dias sagrado, 6 horas da tarde, ela tinha uma crise. E o que acontecia? Ela já estava tão acostumada a viver com isso por 40 anos,
40 anos vivendo dessa forma, que ela fazia o quê? Quando dava 5 horas da tarde, ela já começava a fazer a comida para o marido, para o filho, ela já tomava banho e sentava no sofá, olha só, se preparando para receber a crise. Perceba o que isso causa na vida da pessoa. E depois que nós fizemos o processo, aí que entra a questão da hipnoterapia, que a pessoa, ou a hipnoterapia sistêmica, por exemplo, né? De que nós precisamos tratar no todo. Foi tratado primeiro a questão emocional que levava a pessoa a despertar essa crise nela, mas depois tivemos que tratar o hábito, porque depois disso, todos os dias, quando ia chegando perto das 6 horas, ela estava tão acostumada com isso que ela tinha o hábito de se preparar para esperar a crise. E ela sentava E lá... a gente sabe que uma das regras da mente é tudo aquilo que a gente imagina tende a acontecer, né? Sim, mesmo que ela não tenha sim. o processo emocional lá, só dela imaginar, dela projetar, vai acontecer. E aí acontecia o quê? Ela ficava sentadinha lá esperando a crise chegar e a crise não chegava. Né? Para ver o ponto que chega essa automação, ao ponto que chega essa criação do hábito. Né? E imagine agora, voltando ao assunto aqui, né, o tanto de pessoas que estão sofrendo dessa forma, que ficam pessoas que não podem sair de casa, que são grupo de risco, enfim, todos nós, né, porque todo mundo foi limitado de fazer alguma coisa. E a pessoa fica alimentando isso todos os dias, o tempo todo dentro delas. Né? É muito sofrimento. Sim, é uma questão que já estava um tanto quanto latente em todo mundo, agora só potencializou, né? Ó, até lá o Betelier está falando aqui, já tive todos os sintomas, muitas vezes vindo do nada, mas principalmente de madrugada. Por que de madrugada? E até chegando num ponto que eu até notei aqui, o problema não é o problema, né, Fábio? Não é questão se é 6 horas da tarde, se é de madrugada. Não olhamos para ele, né? Exato, existe uma questão emocional por trás e a nossa mente ela vai justificar de alguma forma, e esse justificar se é de madrugada, se é 6 horas da tarde, se quando eu vou para o trabalho, se é quando eu vou no trânsito, eu preciso de uma justificativa para ter aquela sensação. Então muitas vezes não é o problema se é a madrugada ou se é 6 horas da tarde, né? Sim, tanto que quando a gente vai atender uma pessoa dentro da hipnoterapia, quando o cliente, o paciente, ele chega no consultório e nós vamos fazer a anamnese com ele, ele vai relatar para a gente o que ele acredita ser o motivo, né? E na ficha de anamnese, que fica lá na recepção com a minha secretária para a pessoa preencher antes de entrar, ela coloca ali ansiedade, depressão, síndrome do pânico, compulsão alimentar. E a gente olha para isso, lógico, mas isso não é o importante para a gente. Né? É o que você falou, o problema não é o problema, nós olhamos para quê? Para a causa dele. O que está causando e gerando tudo isso? Né? E as pessoas, quando eu explico para ela que o sintoma dela é o meio, é o caminho para encontrarmos a causa disso tudo, o sintoma o quê? A emoção que gera dentro dela tudo aquilo que ela está sentindo, e a gente precisa chegar até a causa, muitas delas elas não entendem isso. Elas acreditam assim, não, mas espera aí, mas eu estou sentindo isso, é isso que vai sumir? Sim, é isso que vai sumir, mas não é isso que é o importante. Exato. Eu vi um exemplo uma vez, eu achei muito legal, eu uso até hoje. É como se aqui fossem os sintomas, né? Então, ansiedade, compulsão, depressão, enfim, não importa. E tem uma questão emocional que isso aqui protege essa questão emocional. Né? Sim. E quando a gente trabalha o sintoma, a gente está trabalhando aqui, mas ainda existem outros, né? Ou isso aqui pode crescer de novo. Quando a gente trabalha essa causa emocional, isso aqui não tem mais por que existir. Porque não tem uma causa emocional atrás sustentando isso, né? Sim, sim. É o que eu costumo explicar para eles assim, é a base, né? O que acontece? A primeira coisa que nós precisamos, né, que nós fazemos dentro de uma anamnese, dentro do atendimento, junto com essa pessoa, identificar os gatilhos. É simples. O que dispara essas questões nessa pessoa, né? Aí vem uma questão ainda mais sistêmica, ambientes, relacionamentos tóxicos, trabalho, pessoas insatisfeitas no trabalho, que aí se a gente for enumerar, vira um DSM-5 aqui, a gente não faz isso. Mas, né? Então, o que acontece?
As pessoas, uma coisa que eu pelo menos trabalho muito dentro do meu atendimento, Rick, é fazer a pessoa entender que existe essa questão sistêmica e ela precisa aprender a se defender referente a isso também, né? Porque é o que a gente sempre fala, a pessoa vem tratar uma ansiedade. Ela pergunta, eu não vou voltar a ser ansioso na minha vida, não vou despertar ansiedade de novo na minha vida? Pelo mesmo motivo que nem a gente costuma dizer, pelo mesmo motivo, não. Mas o mundo aí fora está ansioso. E como que você está preparado para lidar com isso? Aham. E a ansiedade é algo natural. A gente não vai tirar a ansiedade, Sim, ela vai não, sumir, não tem né? como. A gente vai trabalhar ali na ansiedade disfuncional, aquele processo que foi automatizado, que toda vez acontece daquela maneira. É ali que a gente trabalha. Exatamente. Mas se eu não gosto do meu trabalho, eu vou continuar não gostando do meu trabalho. Se eu não gosto do trânsito, eu vou É, continuar não gostando. É a mesma coisa, eu gosto de um exemplo. Eu vou para terapia, eu estou numa piscina de lama. Aí eu vou para terapia, tomo um banho, tira toda a lama, depois eu aham, volto para a lama. É é, assim, lógico, vai dar um conforto, vai ajudar naquelas questões emocionais, mas se a gente está falando de uma questão sistêmica, a gente até exato. consegue dar mais recursos para que ela lide com tudo isso, né? Exatamente, existem várias ferramentas, né? Existem âncoras, existe auto-hipnose, existe, enfim. Além do que, ensinar essa pessoa a identificar os gatilhos e quebrar esses padrões também de uma forma consciente, que é possível. Eu sempre digo para os meus pacientes, a pessoa fala assim, Fábio, em determinado momento, durante o dia, eu percebo que, vamos pegar a ansiedade, eu percebo que começo a ficar ansiosa. Por exemplo, se eu estou lavando louça, eu fico ansiosa. Lógico, ali não tem como ela identificar o porquê daquilo, mas se ela está lavando louça e ela percebe que alguns sintomas começam a aparecer, quebra o padrão. Faça outra Uhum. coisa. Mude aquilo que você está fazendo. E as pessoas têm uma concepção de pensamentos também, que elas falam assim, eu tento expulsar o pensamento da minha cabeça que está me incomodando. Não adianta você expulsar o pensamento que está te incomodando. Você precisa entender o significado dele. Você precisa interpretar o que ele está querendo te dizer, vamos se dizer assim, para que você resolva a questão. Se você expulsar ele, ele vai voltar. Uhum. Né? E como a gente falou lá, a ansiedade começa no corpo. É muito mais difícil eu É. controlar a ansiedade pelo pensamento, porque, de novo, minha mente vai Uhum, começar a gerar um monte de justificativa e eu tenho que lutar contra isso. Então é muito mais uhum, difícil. E até depois a sim, gente dá algumas dicas aí, mas basicamente a gente tem que aprender a controlar o corpo, né? De técnicas de respiração, de relaxamento, até de sim, auto-hipnose, meditação, para que a mente não precisa justificar. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Então, a gente trabalhando exatamente. aqui onde que é mais fácil, controlando a respiração, mudando o ambiente, a minha mente vai entendendo que, opa, peraí, acho que aquele perigo que eu identifiquei não é tudo isso. E aí o processo vai se regulando. É, é a reprogramação, né? Existe a possibilidade da reprogramação que as pessoas não acreditam nisso. Que é aquilo que você falou no começo, que você falou da questão de aquilo que a gente pensa e deseja tende a acontecer, que é do livro o Joseph Murphy fala muito isso, né, na questão do livro Poder do Subconsciente. E as Emil pessoas Coe precisam também, entender. né? Emil Coué, na verdade foi lá atrás com Emil Coué, né? E o que acontece com isso? As pessoas precisam começar a entender que a questão do pensamento, de os pensamentos, como dizia Albert Einstein, o pensamento, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Né? A partir do momento que eu começo a imaginar e criar situações dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, e aquilo vai se alimentando e vai ganhando uma proporção, aquilo fica programado, fica instalado e se torna um hábito. Né? E E os aí que fica hábitos. difícil, e aí que fica difícil conscientemente a gente trabalhar esses hábitos, porque já é uma, Exata. como você falou, uma programação, uma automação lá que ela vai Aham. executar de forma inconsciente. Inconsciente, é da forma que a gente explica, né? A gente compara muito o computador com o biocomputador, que é o nosso cérebro, e o software com a nossa mente, né? Com a nossa Uhum. capacidade de pensar. E conscientemente, eu sempre digo isso para as pessoas,
Algumas delas me perguntam, falam assim, Fábio, com auto-hipnose eu consigo tratar uma depressão e uma ansiedade? Existem casos que já foram relatados que sim, porém, não é um tratamento, é um alívio, né? Sim. Se a Porque eu pessoa costumo for dizer... terapeuta, se a pessoa for terapeuta igual a gente já tem as técnicas para fazer isso. E se a gente estiver disposto Sim, a sim, olhar, né, a gente até consegue. Algumas coisas consegue, outras coisas a gente precisa de um sim. colega. Né? Mas, Precisa, assim, precisa. Precisa. É que aquilo que a gente falou, que você falou no vídeo teu esses dias atrás aí, terapeuta precisa de terapia, é natural. com Nós somos seres certeza. Sim, humanos, sim. né? E eu costumo falar para elas, com uma explicação que o Fábio Pontes deu há muito tempo atrás. Dentro de uma auto-hipnose, o que vai acontecer dentro de um processo, talvez, vamos colocar consciente, de uma mudança de hábito? A pessoa chega e fala assim para ela, vamos pegar, não que seja dessa forma, mas vamos dividir o nosso cérebro em dois. Uma parte dela fala assim, a partir de hoje eu vou fazer caminhada, eu vou comer corretamente, eu vou mudar meus hábitos alimentares, eu vou dormir cedo. Aí a outra parte fala assim, vai, sei, aham. Quantas vezes você já tentou isso e não conseguiu? E é assim que funciona. Né? Na verdade é assim, né? Essa parte tá falando, eu vou fazer isso, essa aqui fala, o quê? Não, É. Tenta aí, Tchau. ó. Boa sorte. Não... Exato. Então, tem situações e situações, mas o princípio que nós pegamos aqui da live, que é referente à ansiedade, como você falou, as pessoas, elas não estão conseguindo lidar com tudo isso que está acontecendo, né? E a ansiedade, que nem eu costumo dizer, ansiedade é um nome, é um rótulo. Agora, aquilo que ela sente, sintomas que ela não sentia, pessoas que não tinham diagnóstico histórico, vamos dizer assim, de quadros ansiosos, estão despertando ansiedade e estão ficando desesperadas. Porque é uma situação completamente nova para ela, que ela não está sabendo lidar com isso. E é estranho, vamos dizer uma palavra assim, estranho, porque as pessoas, quando você fala assim, não, procura um terapeuta, as pessoas falam, não, eu não sou louco. Né? Peraí. Exatamente. Não, isso vai passar. Pode passar? A gente sabe que pode passar. É certeza? Não. É fácil? Não. Porque é o que você falou, isso vai se retroalimentando ali dentro. Você vai jogando mais coisa para dentro e isso vai se alimentando, vai tomando uma proporção que você perde controle. E assim, ainda sobre a ansiedade, até alguém perguntou aqui, como mudar isso? Né? Então, o mudar é algo que está acontecendo de vez em quando? É algo que está me incomodando, que está causando disfunção? É como você falou, eu preciso entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo. Sim, sim. Né? Se eu vou para uma guerra e meu inimigo ali está me incomodando, eu preciso saber contra quem eu vou lutar. Exatamente. Eu preciso entender, né, para que armas que eu vou usar. E aí, a partir daí, é o segundo passo. Beleza, que armas, que técnicas, que eu vou usar para me defender quando ele me atacar? Esse já é o segundo passo. Então, beleza, consigo lidar. Mas sempre vai acabar em processos terapêuticos. Né? Queira ou não, o autoconhecimento. Aí que a gente vai conseguir encontrar esse cara. Porque até então a gente está vendo esses caras. E aí, seja hipnoterapia, seja psicoterapia, seja um psicólogo clínico, o que fizer bem para a pessoa, né? E aí a gente é suspeito para falar sobre a hipnoterapia, né? Mas... eu atendo bastante com a psicanálise, mas 70% dos meus atendimentos, né, eles são através da hipnoterapia. E as pessoas, elas me procuram, talvez, por conta da psicanálise, pelo receio, pelos mitos que envolvem a hipnoterapia. Mas a partir do momento que ela está dentro do consultório, que ela entende o que é hipnose, que eu começo a trabalhar com ela e aos poucos eu vou fazendo ela entender o que é e sentir o que é hipnose, como é estar em um estado de transe hipnótico, elas falam assim, Fábio, pelo amor de Deus, resolve a minha questão logo. Porque eu costumo dizer assim, imagina você que nós vamos começar a fazer uma anamnese dentro da psicanálise, onde eu vou ter que voltar lá na sua infância, e vamos conversando através de algumas ferramentas e depois entrando numa associação livre para você descobrir e chegar até hoje que você tem 50 anos de idade, para a gente entender para você entender o que está acontecendo com você e conscientemente você começar a entender e mudar isso tudo. É um processo longo. Na hipnoterapia, isso, dependendo da situação, 3 sessões, 4 sessões, a pessoa sai dali, ela fala, não acredito, acabou.
e acaba. É aquilo que a gente costuma dizer, é resolver a questão na fonte, né? Está ali. Eu sempre falo assim, você tem emoções, sentimentos dentro de você que você começou a sentir a partir do momento que você foi gerado no útero da sua mãe. Então, são 50 anos, vamos pegar uma pessoa de 50 anos, são 50 anos de vivências que o seu subconsciente guardou cada uma delas atrás de uma porta e só ele tem a chave. Né? Só que isso fica incomodando você e você não sabe o que é. Então a gente precisa fazer o seu subconsciente abrir essa porta para que a gente possa olhar lá para dentro e ver qual é a causa disso tudo. E eu falo assim, imagina você que a gente tem uma base, que é a causa. Quando a gente tira a base, o restante perde a força. Né? Então é muito mais rápido. E é incrível, para a gente que trabalha, é fantástico. Tem até uma pergunta aqui. Consigo mudar aos 58 anos? Né? Eu já tive um paciente de 80, acho que o paciente mais velho, vamos falar assim, que eu atendi, acho que tinha 87 anos. E a gente teve uma mudança significativa. Então, tem. Nossa. Não importa a idade, o que importa é eu quero mudar, eu não aguento mais isso. Está causando muito sofrimento, muita disfunção. É isso que me move na mudança. O princípio, que nem eu falo para as pessoas, para os meus pacientes, quando chegam lá, eu falo assim, o princípio da hipnose é o querer. Você não precisa acreditar, não precisa ter fé, você só precisa querer e se entregar ao processo. Né? Lógico que a gente sabe, se a gente pega uma pessoa, se nós pegamos aí uma pessoa com 30, 25, 30 anos, o cognitivo dela é diferente de uma pessoa de 70 anos. A questão do entendimento, então, a didática de explicação até muda para uma pessoa de mais idade. Você tem que explicar de uma forma mais simples para ela entender que aquilo que vai acontecer com ela, o processo imagético que vai acontecer, tudo aquilo ali, são vivências da vida dela, coisas que aconteceram. Enfim, é uma didática diferente, né? Da mesma forma que quando a gente vai trabalhar com uma criança, é completamente lúdico. Hoje eu fiz um atendimento infantil. E é o maior barato, né? A gente que trabalha é sensacional. É o maior barato. A criança vê... Ela interage demais, ela se entrega demais. A entrega da criança não tem fator crítico, né, meu? Não vai embarrar nada, né? E a questão em si é que, no fim das contas, vamos falar, não importa se é 25, 30, todo mundo pode ter a mudança. Porque estamos falando de processos emocionais. Sim, processos emocionais que foram, muitas vezes, na maioria das vezes, foram gerados lá na infância, foram aprendidos, e aquela aprendizagem, em algum momento, fica disfuncional. E quando ela fica disfuncional, gera uma automação disfuncional, que vai gerar ansiedade, depressão, enfim. Podemos citar milhares de problemas emocionais. Mas aí, trazendo para a ansiedade, e vamos falar assim, foi um trauma na infância que começa ali uma programação e quando isso é muito automatizado, vira ali uma ansiedade, vira uma síndrome do pânico. E a gente trabalhando essa questão. E eu acho muito legal deixar claro também que quando a gente fala trauma na infância, muita gente acha, mas eu não tive um trauma, né? Não tive, sei lá, a pessoa já pensa num abuso, numa coisa muito grande. Sim. Por uma criança acordar sozinha no berço é uma coisa muito forte. Se ela não entende o que está acontecendo, talvez seja pelo menos para mim, uma das maiores causas de ansiedade. É a criança acordar sozinha no berço. E ela não entende, né, o que está acontecendo. E depois, quando a gente consegue acessar aquele momento, já com os recursos de adulto, a gente reeduca a mente, né? Podemos falar reprogramar, eu gosto de usar reeducar a mente, para que ela tenha uma nova percepção do que aconteceu. Sim, porque o que acontece? Tanto que num fator desse, quando aparece uma situação traumática na infância, o que a gente faz? A gente leva o adulto para conversar com aquela criança, né? A gente ali, se os pais estão no contexto do processo, que apareceram no processo imagético dela, nós vamos fazer o pai acalmar essa criança, os pais acalmarem ela. Porque se a gente trabalhar só com a criança dentro do berço, por mais que seja o adulto que esteja dentro do consultório, sabendo que aquilo é uma regressão imaginária dele, o processo não vai ocorrer da forma que ele deveria. Né? Por quê? Porque não tem uma interpretação de um adulto, a visão de um adulto, que a gente, por exemplo, leva o adulto naquele momento para conversar com a criança, explicar que vai ficar tudo bem, tranquilizar aquela criança, para no momento em que a criança está tranquila, aí sim se começa o trabalho.
E uma situação que você falou dessa questão traumática que as pessoas acreditam que tem que ser uma tragédia, né? Você dizer assim, Uhum. uma situação simples também é aquela questão de uma criança que vai colocar o dedo na tomada, o pai ou a mãe arranca, ela grita não, pronto. Aquilo para ela é uma agressão, aquilo traumatiza, ela não entende que está prevenindo ela de sofrer alguma coisa, né? Então, como você disse, são situações simples. E só trazendo um adendo aí também, varia muito da percepção da criança, né? Porque Sim. pode ser, tipo, uma criança que acontece isso, ela nem entende, nem ligou o que aconteceu. E pode ser que para uma outra, a mesma situação, causa algo que vai, sei lá, acabar com a vida dela no futuro, gerar algo muito pesado lá no futuro, né? Sim. E essa questão... Não, pode falar, Rick. Não, eu ia já mudar de assunto, mas pode continuar aí. Não, essa questão que você falou da criança, da diferenciação da criança, existe no estudo que eu estava vendo também, muito da questão genética dos pais, tá? Na influência já dessa criança. As pessoas não entendem que a nossa genética, o nosso DNA, as nossas células têm memória, né? Porque quando a gente, vamos falar assim rapidamente uma coisa por cima aqui, de uma questão de uma regressão de vida passada, existe uma memória dentro de nós que traz tudo isso. Então, isso que se refere. Por isso que a hipnose não defenda que exista ou não vida passada. Isso vai de uma questão de crença, né? Mas o processo, indiferente se a pessoa acredita ou não, o processo é o mesmo e ele funciona. A gente sabe disso. Eu costumo dar o exemplo, né, que não importa. Se funcionou, tá perfeito. Mas se a gente fez ali, aí pegando a questão da regressão, se a pessoa não acredita e ela foi ali para uma vida passada e ela não acredita, ok, a mente está criando ali uma metáfora para que resolva o problema, para que ela não tenha que enfrentar aquilo. Então resolve através de uma metáfora. Ah, beleza, eu acredito, ok, é uma vida passada. Resolveu o problema? Isso é que importa pra gente. E eu gosto de falar que não importa o que aconteceu, importa que tem uma questão emocional envolvida e a gente vai trabalhar a questão emocional. Não importa se foi o dedo na tomada, se foi acordar sozinho no berço, se foi um abuso, né? Não importa, entre aspas, para o tratamento. Sim. A gente vai trabalhar ali aquela questão emocional que está envolvida e é isso que vai fazer a diferença. Né? Tanto que é o que a gente explica, pelo menos eu explico, eu falo assim, as suas memórias, as suas lembranças, elas não vão desaparecer. O que vai acontecer é que a dor vai sumir. Né? Quando a gente se refere à dor, é aquela questão que estava te incomodando e não vai te incomodar mais. E o processo é esse. Por isso que a gente trabalha através da emoção. Né? Em hipnose nós trabalhamos através de regressão, através da emoção. E nós somos seres emocionais. A gente tem uma casquinha racional, que a gente acha que é racional, mas quem manda na gente são as emoções. Porque ela tá, como você explicou lá no começo, o sistema límbico, ou o cérebro reptiliano, ele está diretamente relacionado com a nossa sobrevivência. Então, antes da gente querer ser feliz, da gente querer ser bem-sucedido, da gente querer procurar um grande amor, isso não é prioridade. A nossa prioridade é sobreviver. E a nossa mente vai fazer de sobreviver. Exatamente. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas síndrome do pânico, essa ansiedade, é minha mente me protegendo? Por que ela faz isso? Ela é burra. Não é burra, ela aprendeu assim. E a gente está sobrevivendo há milhões de anos desse jeito, centenas de milhares de anos. Sim. Né? E as pessoas não entendem exatamente como você falou, quando chega lá e fala assim, isso daí é a sua mente que criou tudo isso para te proteger. Eu costumo explicar para eles de uma forma muito simples, eu falo assim, imagina você, as pessoas chegam, né, no consultório e falam assim, Fábio, de ontem para hoje eu acordei ansioso, eu estou com ansiedade. Né? Elas não entendem que existe uma vida de anos para trás. Então eu explico para elas o seguinte, eu falo assim, não é que você despertou ansiedade agora, você começou a sentir algumas coisas, sintomas que você não sentia antes. Mas imagina você que isso é sua mente alertando você que existe algo aqui dentro que está incomodando e você precisa olhar para isso. É a mesma questão de você dormir e acordar de madrugada com 40 graus de febre e você fala, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. E essa febre é seu corpo trabalhando da melhor forma possível para te avisar que tem uma infecção, que existe ali alguma coisa que está acontecendo que você precisa ir no médico para olhar para aquilo. Então, se a gente analisar desse ponto de vista, até a questão da psicossomática, para nós é benéfico. Como tem um médico que eu falo aí, que ele fala assim, a dor, a nossa amiga, entendeu? Porque ela nos avisa que existe algo errado com a gente.
senão eu estaria andando e cairia duro, porque eu estaria doente e não saberia. Né? E a nossa mente funciona da mesma forma. Ela desperta esses sintomas, desperta aí transtornos, que eu não gosto de usar essa palavra, mas enfim, que as pessoas entendem de uma forma mais simples. Ela desperta tudo também, isso. né? Ela desperta isso em você para te avisar, ó, presta atenção, tem coisa errada aí. Olha para dentro de você. E até que eu comentei com você que eu ia mudar de assunto, eu queria puxar um pouquinho, Sim. que eu acho importante falar sobre os gatilhos, né? Sim. Por que os gatilhos, por exemplo, eu sei que tá tudo bem, mas como que aciona um gatilho? Vou dar um exemplo, né? Então, toco o telefone e, sei lá, eu vou pegar um exemplo meu. Uma vez eu entrei em conflito com uma operadora de telefone, né? Eles me passaram um contrato que não estava certo, enfim, eu quis cancelar. E aí eu cancelei e falei, não vou pagar mais, porque tá errado. E aí o que acontece? Quando você não paga uma conta, eles começam a ligar. Chegou algum momento em que tocava o telefone e eu já dava aquela... Porque eu sabia que podia ser eles. E na hora que eu ia ver, podia ser minha esposa, podia ser minha mãe, né? Só que minha mente, ela associou, ela criou um gatilho de tanto a ligação chata com o telefone estarem juntos, ele associou algo que não tem nada a ver com o problema, que era a ligação da operadora, com o telefone, porque era o meio ali, né? Sim. Então, igual você deu o exemplo lá, por que eu tenho ansiedade quando eu estou lavando louça? Porque pode ser que aconteceu alguma coisa enquanto eu estava lavando louça. E algo que não tem nada a ver com aquele dispositivo de proteção, só que a mente, tava louça junto, eu tava lavando louça na hora que, sei lá, minha esposa gritou e caiu, ou gritou comigo, e aí minha mente associa tudo que tá naquela cena. E aí na hora que eu vou lavar a louça, minha mente aprendeu que aquilo é perigoso. E aí por isso que os gatilhos agem dessa maneira, né? Sim. E os gatilhos, eles funcionam tanto para questões, vamos colocar aí, ruins da nossa vida, quanto boas. Porque, por exemplo, se você, de repente, sente o cheiro de um bolo de chocolate, você se lembra da sua avó. Né? O meu caso é café. Quando eu cheiro de café, eu lembro da casa da minha avó. Exato. E a nossa mente, ela trabalha por associação. É isso que as pessoas não entendem. Não é o que nós estamos enxergando, não é dessa forma que a nossa mente processa. O nosso cérebro, a nossa mente, ele processa através de símbolos, de simbologias. Então ele precisa de uma associação para poder interpretar isso. Então é completamente natural. Uma pessoa que se apaixona, né? Ela recebe uma cartinha do rapaz, a menina recebe uma cartinha do namorado quando começa a namorar e guarda aquela cartinha. Aí o que acontece? Depois eles terminam o namoro, aí um dia ela tá fazendo uma limpeza na casa dela, ela acha aquela caixinha com aquela carta. Pum! Ai, lembrei daquela figura que eu nem queria lembrar mais. E aí talvez comece a gerar algo que antes era bom nela e agora se torna algo ruim. Porque ela começa a associar naquele gatilho, vamos supor assim, que era aquele papelzinho escrito, coisas que ela viveu com aquela pessoa que não foram boas. Então, existem os gatilhos e eles estão na nossa vida em todos os lugares, todos os dias. E aí que entra aquele trabalho que a gente falou da pessoa aprender a lidar com essas situações e quebrar padrões conscientemente também. Porque gatilhos vão disparar a todo momento, né? Mas o que vai resolver, no fim das contas, é um processo terapêutico. Aí, de novo, não importa qual. Sempre a gente vai cair. Entrando no exemplo da guerra que eu tenho lá, então eu entendo ali o que é ansiedade para entender meu inimigo, tenho aqui ferramentas para lidar com tudo isso, posso trabalhar os hábitos para melhorar, né, para diminuir qualquer eventual crise, mas no final das contas, a parte estratégica que vai derrotar, que vai ganhar aquela guerra, na verdade vai ser sempre um processo terapêutico, o autoconhecimento, entender a raiz. Aí a gente volta naquilo, entender, chegar nesse ponto aqui, para que isso aqui não tenha. É aquela questão que você deu, esse exemplo, eu dei aquele exemplo do cérebro está dividido em dois, uma parte sua quer muito, você entendeu? Mas só que não adianta, é a questão do querer, né, junto com associado à força de vontade, associado a uma ação, são vários fatores que têm que caminhar juntos para que o processo aconteça. E até muitas pessoas falam assim, mas eu ouço vários áudios de auto-hipnose que eu vejo no YouTube e eu não consigo resolver o meu problema. Aquele áudio, ele não foi feito para o seu problema.
ele não é específico para aquilo que você precisa. Não é o seu caso que está ali. Ele é um áudio para um alívio de um contexto geral, né? Que é o que eu trabalho dentro do meu grupo de alívio emocional. Não tem como eu tratar pessoas individualmente ali dentro. A gente faz um alívio, por isso que eu coloquei. É um grupo de alívio emocional, né? E as pessoas precisam entender isso, que é muito individualizado o tratamento com hipnose. Cada caso que a gente atende, você sabe, é uma situação que é uma caixa de Pandora. Aquilo vai se abrir e nós não sabemos o que vai sair ali de dentro. Então nós temos que ter as ferramentas, nós temos as ferramentas para ajudar essa pessoa nessa batalha. É bem isso que você falou. E o ajudar nessa batalha, a gente depende totalmente da pessoa, do querer, do engajamento. O que a gente faz ali falou, ó, vai por esse caminho, mas quem tem que caminhar, a gente aponta, ó, vai por esse caminho, vira naquela pedra, sobe lá, é isso que você tem que fazer. Você está disposto a fazer? Tô. Então, é aí que você vai, eu vou estar do seu lado. Mas quem vai caminhar é você. Não é, às vezes a pessoa acha que a gente vai chegar lá no consultório, a gente vai estalar o dedo e a pessoa tá peraí, não tenho mais. Eu falo isso o tempo todo. Eu costumo brincar com eles que eu falo assim, ó, se cada pessoa que entrasse aqui na minha sala, eu estalasse o dedo e ela saísse sorrindo, eu estava milionário, que ia ter fila aqui, e eu ia atender em 5 minutos. Né? E elas precisam entender que a demanda maior é por parte delas. A integração maior é por parte delas. Eu dou o exemplo do GPS. Eu falo assim, eu sou um GPS. Imagina que a gente está num rally lá no sertão, você está dirigindo, eu só vou falando para você, ó, vira aqui, vai por aqui. Mas quem acelera, quem freia, quem está tomando conta do processo, guiando o carro, é você. Quem cai nos buracos, quem desvia da árvore. Sim, exatamente. Exato. E a pessoa tem que estar disposta a encarar o que precisa encarar. Mas lá no fim, na chegada, ela vai ter o benefício. Então, é isso que a gente faz, né? Mostra isso. Ó, lá no final, vai valer a pena. Sim. E é interessante isso que você falou. A pessoa precisa estar disposta a passar pelo processo, a passar pelos obstáculos que vão acontecer ali, pelas situações que talvez vão aparecer, porque elas já chegam com medo. Eu tenho medo do que vai aparecer. Eu não quero fazer hipnose porque eu não quero reviver certas situações. Elas têm que entender que se elas não reviverem, eu costumo dizer que é assim, imagine que você vai reviver, pense que você vai reviver a situação pela última vez na sua vida. Né? Há quantos anos você está revivendo isso inconscientemente dentro de você? Isso te remói, te machuca, te barra, te bloqueia de fazer tanta coisa na sua vida, e que você pode fazer isso com um processo de algumas horas, vamos dizer assim, dependendo de quantas sessões forem. Então, muitas pessoas a gente tem que fazer elas entenderem isso. Tanto que eu já recebi dentro do consultório várias pessoas que, quando a gente chega lá e fala assim, aí, vamos lá, de 0 a 10, quanto você quer deixar tudo isso para trás e viver a tua vida feliz, viver uma vida plena? Um 6. Né? Ou pior, é 9, duro. 9 é o pior para mim. Total, né? Mas é interessante porque elas não entendem justamente isso. Porque esse 1 que ela está disposta, esse que está faltando, esses 4 que estão faltando, ela está depositando na gente. Né? Só que não é esse crédito que a gente tem que ter. O crédito que nós temos que ter estamos juntos. Nós estamos juntos aqui. Eu vou estar com você o tempo todo, tá? Você não vai estar sozinho e tudo que acontecer aqui, eu vou estar te guiando. Eu vou estar falando para você, eu vou estar ajudando você a encontrar o caminho para sair desse labirinto. E quando a pessoa entende, agora falando de coisas boas da hipnose, né? Mas quando a pessoa entende, o processo é fantástico. E quando a pessoa levanta da cadeira, nossa, é incrível, é incrível. E aqui tem até uma mensagem. O medo paralisa, já tive muitos, paralisei sempre. Agora é a hora do basta. É aí que a mudança acontece. Não aguento mais, eu quero resolver isso. Exato. Você fez o curso com o Pedro também, grande Pedro, né, o mestre Pedro, que ele fala assim, nós somos o último recurso das pessoas. As pessoas, quando chegam até nós, elas já passaram por vários processos terapêuticos, já passaram por processos psiquiátricos, enfim, é como se fosse assim, ó, se não der certo aqui, chega, né? E é interessante, é bom, assim, de uma certa forma, quando a pessoa chega dessa forma, porque ela está disposta a entregar tudo. Né? Ela não tem mais nada a perder, né?
Exato, exato. Então ela fala assim, não é agora. Aí você fala assim, ó, de 0 a 10, quanto você quer? Eu quero 1.000, eu não aguento mais viver dessa forma, eu quero me livrar disso tudo. Nossa, isso aí é... Vamos embora então. Pô, legal. Fábio, a gente está chegando no nosso tempo aí, que a gente Cara, estimou. passa, né? Ó. Passa, nem vi passar. Agora que eu cliquei no reloginho aqui, fui ver. Fala um pouco para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como que é esse grupo Sim, também de alívio, quem quiser entrar, dá o sim. seu recado aí. Ó, para quem quiser conhecer meu trabalho, o meu Instagram é Fábio, peraí, deixa eu lembrar, é Fábio Ferreira PSI, tá? @Fábio Ferreira PSI. No Instagram tem bastante vídeo, bastante conteúdo que eu coloco bastante coisa no Facebook que eu não sei, para mim todo mundo fala do Instagram, a minha interação maior com meus pacientes, com as pessoas é no Facebook, eu não consigo entender. E o meu Facebook, ele tá como Instituto Psicohipnose, tá? Dúvidas, eu sempre falo para as pessoas, não fiquem com dúvidas, mande as dúvidas em box, mande direct, mande as dúvidas no Messenger, para que nós possamos esclarecer essas dúvidas, quebrar esses mitos a respeito da hipnose. E tem muito conteúdo dentro das minhas redes, enfim. E o grupo está dentro da minha página no Facebook, vocês vão encontrar que é um grupo que se chama Grupo de Alívio Emocional. Esse grupo é gratuito, você entra, você faz a sua inscrição e periodicamente, aí, a cada 15, 20 dias, depende muito da minha agenda, olha a cara de cansado que eu estou meio baqueado, né? Então, o que acontece? A gente se reúne, eu faço uma live ali, determina o dia, escolho um tema, a gente faz uma live, eu faço processos de alívio lá junto com as pessoas, respiração, exercícios e também algumas vezes auto-hipnose, uma auto-hipnose para um alívio, uma coisa mais coletiva, como eu falei. Por quê? O tratamento ele é muito individual, né? Cada caso é um caso. Legal, muito obrigado por você aceitar o convite, contribuiu demais para a gente. Vamos fazer mais vezes isso. Com certeza. Com certeza. E só deixar um recadinho aqui, agradecer também todo mundo que interagiu, todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. A live vai ficar gravada lá no meu perfil, depois eu marco o Fábio lá também. E amanhã a gente vai falar no horário das 19h32, vai ter uma outra live com a Manuela Cabral, ela é nutricionista. A gente vai falar sobre a importância da alimentação. Então vamos ficando por aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto. Tamo sempre junto, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço o convite. Valeu. E vejo vocês amanhã, às 19h32, aqui com a Manuela Cabral, para falar sobre alimentação. Até mais, boa noite para todos. Valeu, Fábio. Um abração, até mais. Valeu.